O futuro da franquia Predador é o novo Alien vs Predador? Quem está realmente na nave? A Mandy Deck, Kenji Torres ou a nave Corbelon 4? Qual é a nova mitologia dos Wadja? Vem comigo entender o final e o significado de Predador, Terras Selvagens. Fala, Geeks! A mitologia dos Wadja. Diferente dos filmes anteriores, Terras Selvagens mergulha de cabeça na cultura dos Wadja, nos rituais, na hierarquia e principalmente nas emoções proibidas que definem quem eles são. Aqui, a civilização dos caçadores é mostrada não apenas como uma sociedade violenta, mas como um complexo sistema de crenças, tradições e códigos de honra, onde piedade, compaixão e tristeza são vistas como fraquezas que devem ser extirpadas. Nesse cenário, somos apresentados a Deck, cuja jornada redefine o que significa ser um verdadeiro caçador. O pai de Deck, um líder rígido e temido, acredita que a morte rápida é a forma mais pura de misericórdia. Uma crença que resume bem a brutalidade do mundo em que vivem. Mas é justamente essa crença que Deck começa a desafiar. Ele é um guerreiro que entende a importância da força e da tradição, mas que também começa a ver valor naquilo que sua cultura despreza, a empatia e a união. Enquanto o filme anterior, Predador, Assassino de Assassinos, mostrava uma arena de batalha entre caçadores e guerreiros de diferentes espécies, quase um espetáculo de brutalidade, Terras Selvagens segue um caminho mais íntimo. Ele se concentra em uma única tribo Wadja, explorando suas leis e costumes que moldam cada membro do clã, desde o nascimento até o ritual da caça. E é nesse contexto que Deck se destaca. Ele não é o Wadja mais forte, nem o mais impiedoso, mas é o que mais compreende o verdadeiro significado da liderança. Inspirado pelas histórias de Tia, uma jovem que ensina sobre o comportamento dos lobos, Deck passa a ver a Alcateia como um símbolo de equilíbrio. O líder não existe apenas para matar, mas para proteger. Essa mudança de visão é o coração de Terras Selvagens. Ao contrário dos caçadores solitários que o Código Wadja glorifica, afirmando que o predador perfeito caça sozinho, Deck decide trilhar o caminho oposto. Ele se torna um alfa, mas não no sentido de domínio e ego. Ele é o alfa que guia, protege e honra a memória de quem veio antes. O filme ainda toca em temas profundos, como amor e abuso familiar. Deck carrega o peso da morte do irmão, Quay, e transforma essa dor em propósito. Ele se torna o mesmo tipo de guardião que Quay foi para ele, quebrando um ciclo de violência e solidão que parecia quase inevitável dentro da sociedade Wadja. Quem está realmente na nave? Quando o Predador Terras Selvagens chegou ao fim, é de se pensar que o filme é apenas mais uma história isolada dentro da franquia. Mas, na verdade, o desfecho deixou pistas claras, sementes cuidadosamente plantadas, que apontam para algo muito maior. Algo que pode unir Terras Selvagens, Assassinos e até o universo de Alien em um mesmo fio narrativo. No final, vemos uma nave se aproximando rapidamente de Deck, Tia e Bud. É mencionado a mãe de Deck, possivelmente retornando não para resgatá-lo, mas para recrutá-lo em uma nova caçada. Isso abriria uma possibilidade interessante. Deck poderia ser colocado diante de um dilema moral, dividido entre sua herança alienígena e sua humanidade, representada por Tia. Mas, talvez, essa nave pode ser a mesma nave roubada por Torres e Kenji em Assassino de Assassinos, o que indicaria que as duas histórias estão prestes a colidir diretamente. É bem possível que Kenji e Torres sejam capturados pelos Wadja, mas há algo ainda mais importante aqui. A presença de Tia pode ter selado o destino das franquias sob o mesmo teto. Agora que Alien e Predador pertencem oficialmente à Disney, nada impede que os universos se entrelacem de forma canônica, e as conexões já começaram a aparecer. Em Alien Romulus, os sobreviventes escapam para o espaço profundo.
Agora, imagine se o destino os levasse até o mesmo planeta onde Deck e Tia se encontram. Um encontro improvável, mas perfeitamente possível. Outro ponto interessante é como o planeta Gena pode servir como elo entre a série Alien Terra e os filmes. A fauna letal e os ecossistemas alienígenas do planeta combinam perfeitamente com o tipo de criatura que a série tem explorado. Formas de vida hostis, biotecnológicas e imprevisíveis. Tudo isso pode estar levando a um novo e mais ambicioso Alien vs Predador, mas não da forma tradicional. Em vez de uma simples batalha entre espécies, poderíamos ver um enredo de múltiplas linhas temporais e perspectivas. Humanos, predadores e criaturas xenomorfas, todos coexistindo no mesmo universo em colapso. Deck e Tia poderiam ser os protagonistas humanos dessa nova era, enquanto Torre, Kenji e os outros caçadores se tornam peças de um jogo cósmico maior. A luta deixa de ser apenas pela sobrevivência e passaria a ser pelo controle do próprio ecossistema galáctico. O futuro de Deck e Tia. O final de Terras Selvagens terminou dando início a uma nova era. Deck, Tia e Bud terminam como sobreviventes, mas não apenas de uma batalha, mas de um destino cruel que os separou de tudo o que conheciam. Cada um deles perdeu algo importante, uma família, uma origem ou uma crença. Mas o que nasce desse vazio é algo poderoso. Uma nova tribo, formada pela dor, pela lealdade e pela vontade de seguir em frente. Deck é o coração dessa história. Depois de enfrentar o próprio pai, ele não apenas vence fisicamente, mas simbolicamente destrói a velha ordem. Sua vitória marca o rompimento com as regras rígidas da cultura predadora. Deck é um novo tipo de caçador, um guerreiro que carrega o sangue dos Wadza, mas com o espírito dos humanos. Tia, por sua vez, vive um dilema semelhante. Tia confronta a própria irmã, um duelo que não é apenas de força, mas de identidade. Ao deter a irmã, Tia reafirma seu caminho, um caminho que a coloca entre dois mundos, assim como Deck. E é justamente essa dualidade que os une. Ambos representam a transição de uma raça presa ao passado para algo novo, mais humano, mais livre e ao mesmo tempo mais perigoso. Essa parceria entre Deck e Tia vai contra tudo que a cultura Wadza defende. A união deles é quase uma heresia, o que os força a viver como forasteiros, sempre em movimento, caçados e caçando. É uma dinâmica que lembra muito The Mandalorian, no universo de Star Wars. Personagens que, mesmo à margem das regras, encontram propósito em proteger, explorar e enfrentar o desconhecido. E assim como The Mandalorian, criou um vasto campo para novas histórias dentro de uma mitologia já consolidada. Predador Terras Selvagens faz o mesmo. Ele não apenas encerra uma narrativa, ele abre caminhos para dezenas de outras. Mas o fim do filme deixa claro, essa paz é temporária. Enquanto Deck supera o pai e Tia derrota a irmã, o perigo ainda espreita nas sombras, e ele tem rosto familiar. A mãe de Deck é introduzida como uma nova antagonista em potencial, uma presença exponente que pode se tornar a caçadora mais formidável da próxima fase. E se a ameaça familiar não fosse suficiente, ainda há uma força muito maior agindo nas sombras. Motor, a inteligência artificial associada a Irandiutami. Sua presença insinua que as futuras histórias de Deck e Tia podem se cruzar diretamente com o legado sombrio da Wirandi, talvez até conectando novamente esses dois universos em um conflito cósmico. E claro, não podemos esquecer The Bud. Apesar do visual simpático, o pequeno companheiro animal prova ser uma máquina de destruição, acumulando um número impressionante de mortes ao longo do filme. Ele é o alívio cômico, mas também o lembrete de que, mesmo nas Terras Selvagens, a sobrevivência exige brutalidade. Sua presença ao lado de Deck e Tia reforça o sentimento de grupo, uma família criada pelo caos, pronta para enfrentar qualquer inferno que venha pela frente. Significado de Predador, Terras Selvagens. Quando pensamos em Predador,
A primeira coisa que vem à mente são caçadas, sangrentas criaturas alienígenas, brutais e confrontos de tirar o fôlego. Mas Predador Terras Selvagens vai muito além da ação e da selvageria. Por trás de todo o caos existe uma história emocional poderosa sobre dor, perda, redenção e família. O filme acompanha Dec, Tia e Bud, 3 personagens completamente diferentes, mas unidos por uma experiência em comum, a perda. Dec carrega o peso da morte do irmão, Quay, que o motiva em cada passo de sua jornada. Ele não busca apenas vingança, ele quer honrar as últimas palavras do irmão e provar que seu sacrifício não foi em vão. Enquanto isso, Tia enfrenta sua própria tragédia. Sua irmã, Tessa, obcecada pela sobrevivência e pela força, acaba seguindo um caminho sombrio. Ela acredita que a compaixão é fraqueza. E, ao tentar aplicar a lição da morte de Quay, abandona Tia, a pessoa que jurou proteger. Essa decisão cria um contraste brutal. De um lado, Dec tenta preservar a memória do irmão através da lealdade e da honra. Do outro, Tessa transforma a dor em frieza, acreditando que a perda deve endurecer o coração. E Tia, assim como Dec, é deixada para lidar com o trauma de ver quem ela amava se transformar em seu pior inimigo. Mas talvez o personagem mais simbólico de Terras Selvagens seja Bud, o jovem Kaliski, uma criatura alienígena que, apesar da aparência monstruosa, representa algo profundamente humano. Bud é separado da mãe, ainda filhote, e forçado a assistir à sua morte pelas mãos de Tessa. É nesse momento que o filme inverte nossas perspectivas. O alienígena, o robô e o humano. 3 seres que deveriam se odiar, formam uma nova família em meio à destruição. Dec, Tia e Bud tornam-se órfãos, que encontram força uns nos outros. Eles aprendem a sobreviver não apenas com armas e instinto, mas com empatia, respeito e união. Em um mundo onde tudo parece ser uma guerra constante, eles redescobrem a humanidade que existe até mesmo entre espécies diferentes. O que torna Predador Terras Selvagens tão especial é justamente essa dualidade. Sim, é um filme de ficção científica, cheio de criaturas bizarras, tecnologia avançada e batalhas intensas. Mas por trás de cada tiro e explosão existe um coração batendo forte, uma mensagem sobre a importância da comunidade, da lealdade e da empatia. O predador, o robô e o alienígena deixam de ser apenas símbolos de violência para se tornarem figuras de resiliência. Cada um carrega uma dor, mas juntos encontram propósito. E isso é o que diferencia Terras Selvagens de qualquer outra história do universo Predador. Ele nos mostra que a verdadeira força não está na caça, mas na conexão. Agora me conta, quem você acha que está na nave? Você acha que teremos um novo Alien vs Predador? O que você achou do filme? Comente e se inscreva no canal. Aqui eu faço você entender tudo que sai na cultura pop, sempre em detalhes. Muito obrigado, até o próximo lançamento. Fui!